Eu sou Amanda Soares e este é o Sabercast. Por aqui eu compartilho insights sobre sabedoria de vida e espiritualidade, dicas práticas para impulsionar o seu desenvolvimento pessoal. Bora para um novo episódio? Especial neste mês de março, mês das mulheres, mês que nós sabemos que é comemorado aí o Dia Internacional da Mulher e nada mais oportuno do que trazermos mulheres para nos inspirar e compartilhar de sabedoria para nós. Então, vamos ter mulheres em dose dupla nesse episódio de hoje. E eu digo em dupla porque sim, estamos com uma convidada atendendo a pedidos de vocês. Vamos ter uma convidada aqui hoje comigo e vamos falar de uma outra mulher também, uma mulher da Bíblia que tem ensinamentos para nos trazer neste dia de hoje. Então, que você já pegue aí o seu papel e caneta para fazer as suas anotações, para ouvir aqui, não deixando de, ao final deste episódio, compartilhar essa mensagem para que mais pessoas também possam ouvir não apenas esse episódio de hoje, mas os episódios que estão por vir no decorrer deste mês de março, aonde sim nós vamos falar de mulheres da Bíblia e histórias de sabedoria que elas têm para nos ensinar nos dias atuais de hoje. Então, quero já apresentar para vocês que estão aqui uma pessoa que você que já me acompanha há mais tempo no meu Instagram já está careca de ver, já sabe mais do que até mesmo eu talvez, mas que também aceitou o convite de estar participando aqui do nosso Sabercast. Então, hoje temos Thelma Palmezano aqui para falar sobre Esther, que não é a sua filha, mas é a Esther da Bíblia. Então, vamos lá a esse episódio de hoje. Olá, tudo bem com vocês? Obrigada, Amanda, pelo convite. Quando ela me fez, eu sem saber o que seria, na verdade, né? Eu aceitei. E aí, quando ela me passou aqui o tema, né? O nome da mulher Esther, como ela já disse, o nome da minha filha, e uma história que eu gosto muito de falar, e que realmente nós temos muitas coisas para aprender com essa mulher, com essa jovem daquela época, na situação que ela viveu e que nós podemos trazer aqui para a nossa época também. Muito bem, então já foi anunciado aqui hoje a mulher escolhida para esta semana é Esther. E nós vamos falar sobre coragem em tempos difíceis. Eu vou passar a palavra aqui para a Thelma no meio do nosso podcast aqui de hoje. Talvez eu entre aqui em alguns momentos para a gente justamente discutir sobre o que esta mulher tem a trazer para nós mulheres como um exemplo de coragem, como um exemplo de sabedoria, como um exemplo de ousadia e sobre muitas outras coisas que eu vou deixar para a Thelma trazer aqui as reflexões dela. Eu fiz as minhas reflexões, vamos ver se depois aqui no decorrer dessa história a gente se complementa, mas que você ouça com atenção. Hoje um Sabercast um pouquinho mais diferente, mas com enriquecimento de sabedoria para você que está aqui ouvindo o nosso episódio de hoje. Bom, então vamos lá. Qualquer coisa a Amanda já sabe que é só ela me cortar. Primeiramente, essa mulher chamada Esther, ela tem um livro próprio na Bíblia, né? Leva aí o nome dela Esther, uma judia, uma órfã que viveu há muitos anos antes de Cristo. E, como eu já disse, ela era uma órfã, foi criada pelo seu primo. Então, o tema aqui que a Amanda passou para esse Sabercast é coragem em tempos difíceis. E, na verdade, eu quero começar falando sobre uma situação que independe de Esther, né? O que é coragem? Né? Nós somos corajosos? A coragem, na verdade, não é a ausência de medo, mas é nós fazermos algo, avançarmos em algo, independente do medo. É a gente dar o nosso passo, um passo à frente, mesmo sabendo que todas nós temos as nossas limitações. E quando nós falamos sobre Esther, a gente, né, nós que somos do meio cristão, nós lembramos muito de um episódio da vida dela que foi realmente necessário muita coragem, que é quando então o seu primo mostra para ela ali um massacre que iria acontecer e ela precisa estar diante do rei. Mas, na verdade, se nós formos olhar para a história de Esther, você aí que tem uma Bíblia em casa ou um aplicativo no celular, depois com certeza é uma indicação minha e até mesmo da Amanda, que você leia esse livro bem curtinho da Bíblia. Ele já nos começa contando sobre uma situação
que aconteceu ali nos palácios do rei. E quando ele vai falar sobre Esther, ele fala que ela era uma menina judia e que ela era órfã, criada pelo seu primo Mardoqueu. Então, desde que ela perdeu os seus pais, que nós não sabemos quando foi, se foi na sua infância, se foi na entrada da adolescência ou um pouquinho depois, ela já precisou de coragem para seguir adiante, mesmo não tendo os seus pais por perto dela. Então, lá atrás, ela já começa sendo uma mulher que precisa lutar contra algumas coisas, avançar em algumas coisas sem ter aquele aconchego de mãe, sem ter aquele abraço de pai. Aí já começa o primeiro motivo de coragem para ela. E o nome Esther significa estrela. E a estrela, ela tem uma luz própria. E a gente vê em toda a trajetória de Esther que ela realmente tinha uma luz que a iluminava, né? Ela tinha isso dentro dela que dava a ela, mesmo com medo, com limitação, essa coragem para seguir adiante. Então, primeiro, ela precisou ter coragem para viver, apesar de não ter os pais dela. Ela também precisou de coragem quando chegou para ela a notícia que, após ali o rei destituir a rainha Vasti do seu trono, ele procurando uma outra rainha, ela precisou de coragem de abandonar aquilo que para ela era conhecido, ou seja, o seu primo, a sua vila, os seus amigos, os seus companheiros ali, de repente de brincadeiras desde a infância, de aprendizado. Ela precisou de coragem para atender aquela solicitação do rei, que não era um pedido, mas era uma voz de comando. Era necessário que todas as jovens daquela época, que fossem virgens, se estivessem à frente do rei. Então, ela precisou de coragem para abandonar aquilo que para ela era conhecido, estava confortável, para viver um novo que ela nem sabia se iria ser aceita ou não. Esther também, nesse todo momento difícil da vida dela, e eu gosto de pensar, a gente ouve essa história de Esther, a gente sabe que ela foi escolhida como rainha, mas nós não sabemos o que veio antes de Esther. Talvez ela tinha uma paquera, talvez ela tinha um menino que ela estava prometida, o que ela gostava, e ela sabia que indo para o harém, essa história que ela idealizou na cabeça dela, a história de uma vida feliz, com os seus costumes, com as suas vestimentas, aquilo tudo morreria ali. Então, ela precisou de coragem realmente para estar no harém junto com tantas outras meninas. E aí também, mais para frente da história de Esther, a gente vê que houve uma conspiração contra o rei. E quem ouve sobre essa história? O seu primo Mardoqueu. E ele conta para Esther, olha, Esther, estão tentando matar o rei. E ela também precisou de coragem para avisar os oficiais dessa conspiração para que a vida do seu marido fosse salva. E ela teve êxito, mesmo com medo e mesmo com limitação. E aí, mais para frente, que a gente pode dizer que é o ápice da história de Esther, quando o seu primo chega ali com o documento que falava, olha, em tal dia, de tal mês, todo o povo judeu, ele precisa ser morto, ele vai ser morto. E é interessante lembrar que ninguém do harém, o rei não sabia, não era falado que ela era uma judia. O seu primo falou para ela, olha, não conte quem você é. Mas naquele momento, o povo dela estava em perigo. E aí é que entra uma frase muito conhecida quando ela diz ao seu primo, mas o que você quer que eu faça? Eu não posso chegar diante do rei sem ser chamado, já faz tempo que ele não me chama, eu posso até morrer. E aí o seu primo fala, olha, Esther, quem sabe não foi para um tempo como este que você foi feita rainha. Então eu acho que naquele momento é como se uma luz acendesse para Esther. Opa, eu não sou mais aquela órfã judia. Eu não sou mais a estrangeira, uma pessoa em terra estranha. Hoje eu sou a rainha. A limitação que eu achava que eu tinha, eu fui vencendo ao longo do caminho e agora eu preciso tomar a minha posição de rainha para que eu possa ajudar quem precisa. Será que ela não teve medo? Eu acho que ela teve muito medo, mas ela foi mesmo assim. E aí ela então decreta, ela dá uma ordem ao seu primo, dá uma ordem àquelas pessoas mais próximas a ela, conclama um jejum, uma preparação,
E aí ela se veste de força, ela se veste de coragem para ir à frente do rei, para pedir para o seu povo. Então ela também precisou de coragem para se colocar na posição que ela tinha, precisou de coragem para estar à frente do rei. Nós sabemos que ele então estende o cetro para ela e é permitido ela falar. Ela precisou de coragem para marcar 2 banquetes junto ao rei e ao inimigo, para que ela pudesse então fazer a sua petição. Então, a história de Esther, ela é recheada de coragem que ela precisou ter, independente se ela estava como uma órfã judia ou se ela estava como uma rainha. Mas mesmo com medo e com a limitação, ela decidiu no coração dela se posicionar, receber esta coragem, porque se ela tivesse se calado, claramente o Senhor teria levantado uma outra pessoa. Mas que pena que não seria ela. E ela é a protagonista, então, dessa história. E em tempos difíceis, na verdade, em todos os momentos da nossa vida, nós precisamos de coragem. Né? Ao levantarmos da nossa cama, também é um ato de coragem, porque em algumas situações, nem vontade disso nós podemos ter. Mas em momentos difíceis é onde a gente realmente vê que mesmo com medo vale a pena, mesmo com uma limitação vale a pena. Nas dificuldades que nós passamos, às vezes nós não enxergamos, às vezes não, muitas vezes nós não enxergamos o que temos dentro de nós. Precisa de um outro para vir, né? E falar para nós, não, você consegue, vai que vai dar certo. Então, que nessa história de Esther a gente possa olhar para nós e buscarmos essa coragem dentro de nós, entendemos que nós somos, sim, pessoas corajosas, mas eu também queria que a gente pensasse, sabe, Amanda, que nós precisamos ser essas pessoas que encorajam as outras também. Porque no nosso meio pode ter pessoas que estão passando por momentos de dificuldade, momentos que acham que não vai dar certo, que não tem o que fazer, e nós podemos também ser Mardoqueu na vida dessas pessoas. Em alguns momentos nós seremos a Esther, e em outros talvez nós seremos usadas como Mardoqueu. E que a gente entenda que são em momentos difíceis que a gente realmente respira, traz essa coragem dentro de nós. A gente pode falar, mas eu tô com medo, eu não sei se vai dar certo. Levanta e vai com medo mesmo que vai dar certo. Pois é, e aqui você falou essa observação interessante, né? De Esther ser uma moça jovem que já era órfã, né? E quantas das vezes a gente se coloca em uma posição de não sermos mulheres corajosas por colocarmos fatos que aconteceram na nossa vida como um empecilho, um impedimento, uma justificativa, que a gente se apega com todas as forças àquilo e usa disso, ao invés de ser como algo que nos impulsione a ir para frente, ir a favor daquilo que a gente quer, e a gente acaba colocando isso como um impedimento e a gente se acostuma com esse impedimento. Então, a gente usa desses fatos para nos vitimizar, né? E Esther não, ela enxerga que ela tem essa condição, ela era órfã, mas isso não a impediu de realmente se permitir viver este momento junto ali com seu primo, junto com tudo aquilo que veio acontecer na vida dela. E é interessante que eu anotei aqui nas minhas anotações, enquanto também estava lendo sobre Esther, essa coragem que ela demonstra em meio aos momentos de perigo também. E quantas vezes a gente tem coragem só até o ponto A, né? E aí quando chega na hora do vamos ver mesmo, a gente dá para trás, né? É igual aquele ditado, que cachorro que late não morde, né? E muitas vezes a gente fica assim, como aquelas mulheres que se mostram ser mulheres corajosas, que se mostram ser mulheres que podem fazer tudo, inclusive até no meio de outras mulheres, mas aí quando a situação aperta, a gente realmente acaba mostrando que aquela coragem toda, ela nunca existiu. Então, tenha coragem, né, para fazer, não use as consequências da sua vida como um ato que te impeça de ir adiante, mas use isso ao seu favor e continue apesar dessas coisas, né? E aí, outra coisa que eu anotei aqui também, até a Thelma pontuou, é essa questão de Mardoqueu estar ali vendo algo e pede que Esther intervenha a favor daquilo, uma vez que ela teria mais condições de poder ajudar. E aí eu anotei aqui
algumas palavras, que foi preparo, porque a Thelma citou aqui a questão do jejum que foi levantado, o jejum que foi proposto, atrelado ao quê? A fé e a ousadia, porque ela sabia que ela poderia correr riscos, ela sabia que poderia ser um ato um tanto perigoso, que ela não sabia se ia dar certo ou se não ia, mas ela fala aqui, né, que depois irei ter com o rei, ainda que seja contra a lei, e se eu perecer, pereci. E quantas vezes a gente acaba não pagando o preço que é necessário, porque a gente tem medo de dar errado, a gente tem medo de perecer, mas Esther, ela agiu ali através de um preparo, através da sua fé em Deus, de que Deus estava ali com ela, e que, sabendo disso, quem iria fazer e interceder por ela nessa situação iria ser justamente Deus, e foi o que aconteceu. Deus deu vitória a ela, Deus deu vitória ao povo dela, e que a gente possa levar aqui já para a reta final desse episódio essa consciência, né? Que eu venho sempre falando, dessa sabedoria, de nós colocarmos Deus à frente de todas as coisas, sabendo que Ele vai estar conosco, mas muitas vezes nós precisamos também dar o nosso passo. E Esther, ela foi esse exemplo de coragem em tempos difíceis, para mostrar que o primeiro passo que ela deu lá atrás, indo ali viver com a sua parentela, garantiu a ela toda uma trajetória, toda uma história de desafios, toda uma história de superações, aonde ela poderia se ver como mulher e achar mais frágil, mas não, ela confiou e ela continuou e teve ali a sua vitória. E estava falando, Amanda, que assim, daria para a gente ficar muitas horas nesse Sabercast, então fica só para ficar um pensamento, né, para nós. Mas existe um ditado que a gente fala muito, eu vou com a cara e a coragem. Estamos num Sabercast, sabedoria, certo? E muitas vezes também esse cara e coragem não é sábio, porque uma das atitudes corajosas de Esther foi ela saber o tempo certo que ela deveria falar sobre aquele assunto. Então, ela chama para um jantar e ela fala, não, eu só vou falar no próximo jantar. Então, quer dizer que ela temeu no primeiro? Não, é porque ela percebeu que não era naquele momento. Então, coragem também é nós sabermos o tempo certo e entendermos que, dependendo do nosso tempo, da nossa resposta, pessoas poderão sofrer. Se ela não tivesse agido naquela hora, o seu povo poderia ser dizimado. E no fim da história, como a Amanda já falou, o povo do Senhor não pôde ser revogado, né? O rei já tinha ordenado, mas eles tiveram o direito de lutar pelas suas vidas. E a Bíblia fala que o massacre foi ao contrário, né? O povo de Deus foi quem massacrou os inimigos, e Amã ali morreu antes de ver tudo isso acontecer. Então, muitas vezes entrar com cara e coragem também não é sábio, mas é na preparação, como a Amanda disse, que nós vamos saber, agora é o tempo de eu agir. Ainda estou com um pouquinho de medo, tenho a minha limitação, mas chegou a hora, então eu vou dar o meu primeiro passo. Muito bem, esse foi o nosso episódio dessa semana, que você possa ouvir e ouvir outras vezes, quantas forem necessárias, para que você possa refletir sobre a sua vida, refletir sobre as coisas que aconteceram ou que estão acontecendo, e que você possa fazer de forma sábia, de forma onde você vai colocar ali o discernimento, até mesmo espiritual, para você tomar as suas decisões, mas saber ser uma mulher, assim como Esther, que ousou ser usada por Deus para que não somente a sua vida fosse transformada, mas todo o seu povo tivesse ali benefícios. E aí eu quero passar agora para a Thelma, deixar uma palavra de sabedoria ou um recado de sabedoria ou algo para você que está nos acompanhando e nos ouvindo neste dia de hoje. Primeiramente, muito obrigada pelo convite, espero que seja uma bênção para todos que ouvirem. Eu quero só, nesse aspecto de coragem, deixar uma palavra para todos vocês. Não importa qual tenha sido a sua história até aqui. Esther, até ela chegar no momento do ápice da história, como nós já dissemos, ela passou por muitas coisas. Talvez você que está nesse dia nos ouvindo, a mim e a Amanda, também tem uma história
com muitos desafios, com muitas dificuldades, com muitas limitações. Talvez você olhe para você hoje mesmo e ache que você não vai conseguir fazer tal coisa ou conquistar tal coisa porque lhe falta algo. Mas o que eu quero te dizer neste dia, não importa o que aconteceu até agora, você tem nas suas mãos um momento de decisão. Se você quer continuar estagnada, pensando como eu vou fazer, pode acontecer alguma coisa de ruim, ou então parar, se preparar para aquilo que você almeja conquistar. No momento dessa história, a Esther falou, mas o rei não me chama, eu posso morrer. Nesse momento, mesmo que momentaneamente, pode ter vindo na cabeça dela. Mas quem sou eu? Ela não tinha ainda, talvez, dado conta de quem ela era. Até que alguém a lembrou. Então, eu quero ser essa pessoa que te lembra neste dia. Você é amada, você é guardada, você é querida e há coragem dentro de você. Então, não importa o que você passou, não importa, inclusive, que, de repente, algumas palavras de algumas pessoas chegaram até você. Que você não use essa limitação para estar parada, mas que essas palavras possam servir para você como combustível, para que assim como Esther, você também alcance a vitória. E uma vitória que não vai atingir apenas a sua vida, mas que vai atingir a vida de muitas pessoas que te cercam hoje e que de repente vão te cercar por muitos anos ainda. Então, você receba coragem neste dia e que Deus abençoe a sua vida. Muito bem, esse foi o nosso primeiro episódio dessa série especial neste mês de março, onde falaremos de mulheres e daremos vozes a outras mulheres. Inclusive, já deixo o spoiler que no decorrer deste mês, a Thelma vai estar participando de mais um outro episódio aqui para a gente falar sobre outra mulher. E você que está aqui, não perca, já sabe, toda segunda-feira tem episódio novo do nosso Sabercast, a partir das 7 da manhã já está sendo disponibilizado e eu peço a sua ajuda para compartilhar este episódio e os outros que já estão aqui com mais pessoas, para que mais mulheres também tenham a oportunidade de estar absorvendo toda essa sabedoria que é compartilhada semanalmente aqui no nosso Sabercast. Vou pedir aqui a gentileza que a Thelma deixe aqui o @ do Instagram dela, o @ também do projeto que ela tem, para que você que está aí nos ouvindo também possa estar acompanhando e seguindo também tudo o que a Thelma compartilha, além aqui do que ela compartilha em off comigo, mas o que ela compartilha online também pelas redes sociais. Vamos lá, o meu Instagram pessoal é @thelmapalmezano, com L-I-Z. E nós temos um projeto, né, que a gente faz na nossa igreja, que é o Mulheres Levantando Mulheres. Então, também é @Mulheres Levantando Mulheres. São todas bem-vindas aí para nos seguir e participar. Muito bem, todos esses recados eu vou deixar aqui na descrição desse nosso episódio. Deixo os meus votos de paz e sabedoria, que Deus abençoe a sua semana e até a próxima segunda-feira com mais um episódio do nosso Sabercast.